consegui dormir essa noite por conta da FUVEST. Que saco, era pra eles terem adiantado a lista ontem, dia 22, isso, quinta-feira, que nem a Unicamp, mas eles não fazem, eles gostam de deixar o vestibulando ansioso. Eu sei que eu não vou passar, sim, eu sei, mas ainda assim, eu queria, sabe, que esse problema já tivesse sido resolvido desde quinta-feira, mas tive que esperar até hoje. A lista já saiu, eu não vou entrar no site porque o site já caiu e eu vi pelo Twitter, então eu vou esperar o povo do Twitter postar a lista pra eu poder olhar a lista, né, e já estou com o tablet na mão, porque eu vou gravar aquele videozinho clássico, sabe? Ai, meu nome não está na lista esse ano, mas ano que vem vai estar. Quando eu terminei de gravar esse primeiro take, pra poder procurar essa chamada, né? Aí eu entrei no WhatsApp e o povo do Arcada já mandou a lista. Aí eu vou abrir agora no tablet, né? Tive até que filtrar, porque eu tenho muita coisa da FUVEST no Samsung Notes pra estudar esse ano já. E infelizmente não vai dar pra dar Ctrl F, né? Agora eu vou ter que procurar com aquela ansiedade o meu nome que não está na lista, mas acontece. Então bora lá. Ai, que saco. J. Meu nome não está na lista. Ai, que tristeza. Mais um ano de estudos, que ódio. Estou indo tirar mais um siso, infelizmente. Isso acontece porque eu acabei nascendo com uns 4. E um nasceu deitado, inclusive. Graças a Deus eu já tirei esse. E que foi um inferno pra poder retirar, mas eu me livrei. E eu não tirei tudo de uma vez, até porque não dá, porque eu sempre espero as férias. Então eu comecei a tirar no início de 2025, acho em janeiro de 2025. Aí depois foi pra agosto. Aí eu marquei pra dezembro, só que aí não tinha horário, né? Aí lancei pra janeiro e o último eu vou retirar em junho. Aí agora, antes de ir, eu vou fazer minha sobrancelha, né? E conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas tristezas. Infelizmente, os resultados dos vestibulares já saíram. E como eu sabia, eu acabei não passando. A minha nota acabou aumentando, surpreendentemente, principalmente na FUVEST, mas ainda assim não foi o suficiente e isso me deixou triste. Todo mundo fica triste quando o resultado não é o que você espera, né? Mas eu fiquei mais triste porque, apesar de eu saber que minha nota não ia aumentar tanto, quando eu vi minha nota eu pensei assim, poxa, poderia ter sido pelo menos 500, né? E eu já não tenho esperança para as listas de espera, porque eu tava analisando as últimas listas e eu percebi um padrão. Como as cotas de PPI, que é a que eu faço parte, elas são poucas ofertadas, então só tem 2 possibilidades de eu ser chamada, que é na primeira chamada e na primeira chamada da lista de espera. E como eu não passei na primeira chamada, só me resta a lista de espera. E pelo Enem USP eu nem consegui, porque eu acabei não atingindo a nota mínima em matemática, que tem os pesos, né, pra você poder usar sua nota do Enem, blá blá blá. E o meu não foi o peso suficiente em matemática, eu acabei nem concorrendo pra essas chamadas regulares e vai ficar só pra lista de espera. Infelizmente, né? Mas de qualquer forma, eu já não tenho novamente nenhuma esperança de passar na lista de espera, então eu já estou voltando a estudar, né? Voltando a estudar não, é muito forte a palavra, mas começar a ler umas obrinhas, né? Porque se eu for deixar para os últimos tempos, nem vai dar certo. Então eu já comecei a organizar minha rotina, já separei todos os conteúdos que eu vou estudar, do caso da FUVEST, porque o meu foco é a FUVEST. Então eu peguei o guia de prova do ano de 2025/2026 para poder estudar para o vestibular de 2027/2026, que para quem tem dúvida, a FUVEST ela se baseia no ano que você vai entrar. Então é vestibular 2026, o que a gente fez no ano de 2025. É vestibular do ano de 2027, no que a gente vai fazer em 2026 e assim por diante. Aí eu peguei, separei todos os conteúdos e a única coisa que falta agora é eu terminar de fazer os cronogramas. Então quando eu voltar lá do dentista, depois que tirar esse maldito siso, eu vou descansar um pouco, porque eu vou estar toda machucada, né? Porque que inferno. Então eu já arrumei a casa, fiz tudo o que tinha pra fazer, pra quando chegar, só terminar de fazer os cronogramas, porque o cronograma que falta é o que eu vou usar durante a semana e o de matemática básica. E meu objetivo é terminar tudo até outubro. Eu já tô desanimada, confesso pra vocês, mas eu quero permanecer firme e forte, porque esse ano eu tenho que passar. Eu não aguento mais fazer anos e anos de vestibulares. E eu já confesso pra vocês que eu não vou acabar com a minha vida só focando no vestibular. Eu também vou fazer várias saideiras, porque eu percebi que eu tava muito enclausurada dentro de casa e isso tá me deixando meio triste, apesar de eu ser caseira, né? Tá me deixando meio triste, então eu decidi que eu vou sair mais. E já fiz a minha primeira dívida, eu vou pro Rio de Janeiro já em fevereiro. Galera,
Aí também eu decidi que eu vou continuar nos grupos de pesquisa que eu tô na faculdade, principalmente um que é o que mais tá me deixando feliz assim, o único que realmente me interessa, e eu acho que o outro eu vou sair. Porque, pra quem não sabe, eu tô fazendo parte de 2 grupos. O primeiro que eu entrei, que foi desde o começo da faculdade, desde o primeiro semestre de 2025, nossa, passa rápido, né? Que é História das Constituições, que foi o que eu apresentei ao Comped e tudo lá e tudo mais. Só que meu celular acabou caindo, mas continuando. O grupo de História das Constituições foi o primeiro grupo que eu fiz parte, e foi ele que até me fez apresentar o Comped e tudo mais, só que eu me decepcionei bastante com esse grupo, e eu acho que eu vou acabar saindo dele. Acontece. Aí eu vou continuar no outro grupo que eu estou, que eu entrei no ano passado, que é o Grupo de Sociologia Jurídica, e esse tema me interessa bastante, e eu decidi continuar nesse grupo porque eu sei que ele vai me dar mais um gás, assim, sabe, em relação à faculdade, porque eu tô bem desanimada com a faculdade real. Eu não sou o perfil de aluno da faculdade, e a faculdade não é o perfil de faculdade que eu queria. Mas acontece. Aí, pra me dar um gás, eu decidi continuar nesse grupo de Sociologia Jurídica, pra eu poder avoar minha cabeça, me sentir mais em paz e sentir que eu tô fazendo algo pra mim, que eu realmente goste, sabe? E que não me faça ficar presa dentro de casa o tempo inteiro. Sério, tirar esse terceiro siso foi pior do que os 2 últimos, e eu achando que a situação não iria piorar, mas piorou. Eu jurava que eu iria morrer ali naquela cadeira, mas no final deu tudo certo, só fiquei meio preocupada na hora de voltar, porque tava caindo o mundo e eu achando que eu nunca ia chegar em casa. Mas cheguei em casa e lá fui eu me preparar na semana seguinte para poder ir pra uma falda, fazer a prova para poder entrar no cursinho de novo. Sim, eu falei que eu não iria pra lá porque eu já tava lá a semana inteira, ia ficar muito cansativo, mas a gente tem que colocar a cabeça no lugar, avaliar situações e assumir a responsabilidade. Agora eu estou indo fazer a prova classificatória pra saber se eu entro no número de vagas e, se eu passar, pra saber em qual sala eu vou ficar. Ai, não estou preparada, mas é isso, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, eu não aguento mais vestibular. Eu preciso parar de fazer o vestibular, além do porque eu também preciso, novamente falando, assumir a responsabilidade, porque não dá pra ficar indo de um lugar pro outro falando, ai, quero, mas não tomar nenhuma ação. Então estou indo pra lá e seja o que a prova quiser. Eu tinha meu dia inteiro planejado para depois dessa prova, mas eu não consegui fazer absolutamente nada porque ela gastou com o meu mental. Então, depois que eu fiz a prova numa falda, eu fui para casa e fui descansar porque eu não aguentava fazer mais nada. No outro dia, como era domingo, eu fui terminar o cronograma e me preparar também porque as aulas já iam começar na faculdade. Como era uma semana de introdução, quase não tinha muita coisa, mas alguns professores já estavam passando matéria. Então lá fui eu botar o meu caderno em ordem e depois disso eu cheguei em casa e fui começar voltando à rotina de vestibular, onde eu fui estudar um pouquinho para poder me adequar e depois manter a constância e a firmeza para quando o dia do vestibular chegasse. Estava super lotada, você uma sagata, estava super lotada também, por isso que eu não pago. Então você tem a influência, já sabemos o contexto. Novamente, cultura corporal, plantio de odores, cultura do movimento, orador pulso, cultura corporal do movimento, parâmetros visuais ações. Eu vou resolver aqui ao lado, olha só. Preciso. Então aqui eu tenho assistir TV, a gente costuma assistir filmes, assisto muito YouTube também, mas... Nos dias que passaram, eu acabei indo pro terminal ver o preço das passagens de ônibus e eu acabei não fazendo muita coisa depois disso porque a gente tava numa correria danada, procura de passagem, Airbnb, então eu acabei só indo para a faculdade e depois preparar as minhas malas pra eu poder ir pra casa da minha amiga pra gente oficialmente ir pro Rio. Nossa, que sem graça. Nossa, pelo amor de Deus, Gigiane, estragando meu vídeo. Eu adoro. Não dá nem pra me ver. Dá oi pro meu vlog. Oi, vlog. Finalmente chegou o dia de dar tchau pra São Paulo e oi pro Rio de Janeiro. A única parte ruim foi ter que andar de ônibus, mas ainda assim foi uma viagem tranquila. Foram 6 horinhas, deu tempo de fazer uma parada no Graal. E a parte que eu mais gostei em São Paulo foi ver as paisagens, que não parece que a gente ainda tá no estado de São Paulo. Inclusive eu vi esse rio, que é o Rio Paraíba do Sul, e que, gente, vai cair questão dele na FUVEST, tá? Então se você for fazer, busque estudar. Gente, olha. Olha, tem um carro, tem um prédio. Exatamente. Nossa. Olha, igualzinho São Paulo. Vai. Você falando.
ouvindo o som. Deixa eu ver se tem panela. Copo. Cadê a visão? Abra. Nossa, só tem mato. Ah, pelo menos é mato, né? Tem panela. Tá bom. Como chegamos de tarde, a gente decidiu gastar o resto do nosso dia conhecendo melhor o bairro onde a gente estava hospedado. Então fomos atrás de padarias, mercados, praias, museus, pra gente poder planejar os nossos próximos dias e poder aproveitar melhor. Então a gente passou o dia inteiro fazendo isso e chegamos e ficamos vendo um filminho e papeando. Ou quem sabe, no Rio de Janeiro. Mas não, é quase no Rio. Na verdade, essa história se passa mesmo em Niterói. Nossos heróis. Uma família como outra qualquer. Como vocês viram, decidimos aproveitar o nosso dia na praia de Copacabana e era uma praia muito linda, mas infelizmente muito lotada. E eu não sou fã de locais lotados, mas a gente aproveitou de qualquer forma. Depois a gente foi andar pelo calçadão, conversar, papear, conhecer os restaurantes. E na volta a gente ainda conseguiu ver os carros das escolas de samba, gente. O motorista ele foi muito legal porque ele acabou passando mais devagarzinho pra gente conseguir ver detalhe por detalhe. E sério, o vídeo, né, nada comparado com a vida real. E quando a gente tava voltando, começou uma tempestade que a gente conseguiu ver o início. Eu nunca tinha conseguido gravar esse fenômeno, mas foi muito legal e conseguimos chegar em casa sãos e salvos e ainda aproveitamos para ir em alguns restaurantes à noite. Ai, gente, sinceramente, acho que eu vou voltar bem revitalizada pros estudos do vestibular. Sério, acho que eu tava precisando disso pra cacete. E rever meus amigos, né? Porque, pra quem não sabe, eu vim com aqueles que eu mostrei, que é o Ícaro e a Cidiane. São meus amigos de décadas, a gente se conheceu desde o fundamental e estamos aqui até hoje. E às vezes é bom, né? Pensar no psicológico e aproveitar um pouco. Já que ano passado, apesar de eu ter aproveitado, eu não aproveitei tanto. Aí aproveitar agora e voltar firme e forte pra, no ano que vem, eu ser oficialmente caloura da T200. Só vão aparecer no meu vídeo. Infelizmente era o último dia de viagem, a gente já tava triste, mas a minha amiga queria andar e eu ainda queria conhecer uns museus que eu não fui. Então a gente foi por uma parte de Niterói que a gente ainda não tinha visto e acabamos dando de cara com quem? Com esse museu lindo, maravilhoso do Niemeyer, que eu recomendo a quem vai pro Rio de Janeiro conhecer esse museu, porque além dele ser belíssimo, ele também fornece uma visão muito linda de Niterói. Aí a gente acabou vendo um mini bloquinho de carnaval e depois a gente foi andar de bicicleta, ver o povo viver na vida, pensando um pouco, admirando muitos lugares, e eu acabei vendo essa faculdade e eu considerei sim um sinal, tá, gente? E por fim a gente acabou indo pra um restaurante porque minha amiga ela queria mais, então a gente foi pro restaurante, aproveitamos o restaurante e terminamos a noite conversando horrores. Dá um oi, Ícaro.
básico, o que a gente precisa pra ficar feliz, entendeu? Dinheiro. Dinheiro, não, mas eu não tô falando só sobre o capital, tá ligado? A gente precisa de notas. Fica quieta que eu tô falando, desgraçada. Então fala. É o seguinte, a gente precisa de uma boa cama, entendeu? Uma boa cama aí, um ar-condicionado, um vinho barato e uma coisa boa pra assistir na TV. Tipo o Alanzoca, né? Quem disse? O Alanzoca é a melhor coisa que tem pra gente assistir. Gente, vocês estão. Mas você tá se apegando superficial. Tipo assim, o que é bom pra gente é bom pra você, né? Você não vai mais beber. Entendeu? É sobre isso. Ele não tá bêbado. Pior! Pior, é as reflexões da vida. Você é louco, não pode, mano. Entendeu? É sobre isso e tá tudo bem. Bom dia, gente. Hoje é nosso último dia aqui no Rio. Já estou me aprontando para poder ir embora. Já arrumei minhas malinhas, tomei meu banho e agora só falta o cabelo. E, apesar de eu não aparecer muito nesses vídeos, porque eu gosto não, né? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que prefere gravar a paisagem do que gravar a mim mesma. E se eu tiver feito muito isso nesse vídeo, eu já peço desculpas. Mas são coisas da vida que acontecem e eu tô tentando mudar um pouquinho esse hábito. Não é porque eu tenho vergonha, porque isso daí eu já superei com o primeiro vídeo aqui do canal. Mas é porque eu prefiro mesmo. Aí, como é nosso último dia aqui, eu tenho que dizer pra vocês que esse mês não foi caótico. Ele só foi meio desorganizado. Porque assim, esse seria um mês que eu começaria a estudar. Só que eu não comecei, porque teve carnaval, aí teve essa viagem pro Rio que eu planejei de última hora, só pra poder aproveitar mesmo. As aulas na faculdade começaram, também tinha outras coisas pra fazer nessa semana, mas por conta de várias pequenas coisinhas, esse vídeo ele não vai ser cronológico que nem eu costumo fazer. E tá tudo bem. Eu só queria deixar vocês avisados pra vocês não ficarem meio perdidos. E se eu já tiver feito isso no começo desse vídeo, eu já tô repetindo de novo, ou talvez eu corte esse take, sei lá. De qualquer forma, amanhã minha rotina já volta ao normal. Porque apesar de eu ter me organizado desde janeiro desse ano, ainda assim, como eu falei, tiveram coisas que aconteceram que fez com que meu planejamento não fosse seguido bonitinho. Mas a partir de amanhã já volta tudo de novo. Minhas aulas do cursinho, do Mafalda, que eu já voltei e que eu passei na seleção e tudo mais, começaram sábado, quando eu já estava aqui. As aulas do Arcadas vai começar hoje. E também tem outra aula que eu vou usar meio que tipo revisão, que vai começar hoje também, que é do Enem gratuito. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser e tá meio perdido. Ai meu Deus, eu não sei nenhum cursinho pra fazer, eu também não tenho condições. Então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E eu só vou usar ele como revisão mesmo, tipo, ai, faltei no Arcadas, faltei no Mafalda, esqueci esse conteúdo, preciso revisar. Aí eu vou lá no Enem gratuito, olho de vez em quando, eu não vou seguir um cursinho online certinho, porque pra mim o que eu vou seguir é o presencial. Que ainda assim eu vou seguir, tipo, mais ou menos porque eu tô me planejando pra poder faltar no Mafalda no Arcadas, pelo menos 2 vezes na semana, pra poder começar a estudar o que eu tenho mais dificuldade assim em casa, pra poder fazer mais questões, porque esses 2 cursinhos vão me tomar muito tempo. E como vão me tomar muito tempo, eu tenho que me planejar bem. E uma coisa que eu fiz ano passado e que funcionou até agora, que me fez evoluir muito, apesar de eu não ter gostado muito da minha nota, mas me fez evoluir muito mesmo, foi fazer questão. E eu não sei se eu vou ter tempo de fazer questão nos cursinhos. Aí por isso eu tô me planejando de faltar sempre 2 vezes na semana pra poder meio que me organizar pra fazer questão pra cacete e simulado também. O Mafalda eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque o Mafalda são professores. Não que o no Arcadas não seja e tudo mais, eles democratizam muito estudos, mas ainda assim são todos alunos que só foram bons nas respectivas matérias e tudo mais. Tem professores, sim, que estão na área e tudo mais, mas são poucos. Aí por isso que no Arcadas eu planejo falta bastante, e no Mafalda não. No Mafalda eu quero permanecer indo todo sábado até o final do ano, menos nos dias que tem cursinho no Arcadas, cursinho não, simulado, que acontece todo sábado. Aí nesses dias eu vou ter que estar faltando só pra poder fazer simulados, porque eu não quero perder. E eu acho que eu vou faltar sempre nos só da FUVEST. Nos que tem do Enem eu vou continuar indo e tá tudo de boas. Aí eu só queria explicar isso pra vocês. E a partir de agora eu vou começar a mostrar eu indo pro cursinho, eu fazendo isso e aquilo, porque eu não quis fazer um vídeo de uma semana, porque no começo de fevereiro
quase não tem nada pra fazer, seja na faculdade, seja no cursinho, seja em organização e blá blá blá. Aí eu só queria deixar isso explicado pra vocês. Como depois do Rio as minhas aulas voltam, as minhas aulas não, né, minha rotina volta normalmente, eu tenho um monte de coisa pendente que eu tenho que fazer. Uma delas é editar os vídeos do ano passado, que eu gravei, mas eu não editei nenhum. Eu tenho um monte de vídeo aí pra editar e só não editei por pura preguiça, porque como as férias estavam me chamando, eu falei, vamos deixar pros últimos dias, sabe? Quando as férias já tiverem acabado, porque ano passado me esgotou realmente, hein? A partir do segundo semestre, né? O primeiro também, porque foi a época de TEC, TCC e tudo mais. Mas o segundo, eu não sei o que aconteceu, foi o pior de todos. E olha que eu só tinha a faculdade e os estudos pro vestibular, eu tava fazendo mais questões. Mas ainda assim me esgotou demais. E por isso eu não quis ficar editando os vídeos. Eu tava gravando, mas editar que era bom, nada. E postar que é bom também, nada. Aí quando as aulas voltarem agora, quando eu voltar amanhã, vou me organizar direitinho pra poder editar esse vídeo e mostrar pra vocês. Porque eu até que fiz bastante coisa e que eu acho que é legal mostrar. Infelizmente, as nossas mini férias acabaram e tivemos que voltar para a realidade, vulgo São Paulo. Acabamos chegando tarde da noite, então eu só fui tomar banho e preparar minhas coisas pro dia seguinte, onde eu iria para a faculdade e pro cursinho. Mas acabei desistindo de ir para a faculdade e só fui pro Arcadas. Aí no dia seguinte, voltou oficialmente a rotina que eu não estava pronta. Tinha aula na faculdade e eu ainda tinha cursinho. Então, de manhã eu fui pra faculdade, acabamos não tendo as 3 últimas aulas. Então eu fui pra biblioteca junto com os meus amigos adiantar vários trabalhos que a gente tinha pra fazer nesse semestre, que já era pra entregar 2 semanas depois, ou era 1 semana depois, se eu não me engano. Então a gente acabou reservando uma sala de estudos, onde a gente adiantou uns 2 trabalhos de processo civil, que a gente tinha que pesquisar uns acórdãos pra poder entregar pro professor, então a gente aproveitou também pra estudar para as provas que viriam, e depois também estudamos pra prova de processo civil. Esse dia rendeu bastante, hein? Depois disso a gente acabou indo almoçar, onde os meus amigos foram pro estágio e eu segui para o cursinho Arcadas. Hoje é meu primeiro dia numa Mafalda. Eu sei que as aulas já começaram faz muito tempo, teve até feriado pra não ter aula. Fui pro Rio de Janeiro, voltei, mas ainda assim é meu primeiro dia de aula. E eu ainda estou tentando raciocinar, porque é muito cedo e serão uma semana intensa. Uma semana intensa não, várias semanas intensas no decorrer do ano, acordando sempre às 5 horas da manhã. Eu não estou pronta. Eu vou acabar me atrasando lá pra Mafalda, porque as aulas vão começar às 7h15. E eu não vou acordar às 4 horas da manhã pra poder me arrumar e blá blá blá. Eu vou chegar atrasada mesmo. Eu não chego nem no horário por conta da faculdade, imagina por conta do cursinho. Apesar de que eu estou levando a sério sim, tá? Estou levando a sério. Só que tem coisas que a gente tem que deixar aí. Nesse dia eu achei que eu ia chegar atrasada, mas deu tudo certo. Cheguei 15 minutinhos depois da aula começar, consegui aproveitar essa e as próximas 2 aulas que tiveram, que foi História e Geografia. Depois a gente foi pro intervalo, voltamos e tivemos as últimas aulas do dia, que no caso foi Biologia, Química, Física e Redação. A partir daqui os takes desse 4º semestre estão meio desorganizados, porque eu não gravei muita coisa, mas nesse dia, como vocês estão vendo, eu tava vendo a briga do povo com o ar-condicionado. Assim, gente, isso mesmo, na faculdade ainda tem dessas. Mas como as provas e os trabalhos do semestre estavam começando, então eu dou uma colher de chá pra esse povo. De qualquer forma, a gente acabou indo na Câmara Municipal pra poder fazer um relatório crítico que valia a conta pro professor e também entender como que funciona a tramitação de uma PL e a criação de uma, pra gente poder fazer a nossa e entregar. Depois disso, faltou 1 semana pra iniciar as provas da N2, que são as provas de final de semestre. Aí eu aproveitei pra ir numa manifestação, lutar pelos meus direitos e pelas pessoas próximas a mim e aquelas que também não estão próximas. E no outro dia eu acabei indo com a minha amiga fazer um tour pela Paulista. Então a gente foi na Casa das Rosas, onde novamente eu esqueci de gravar porque a beleza daquele lugar é demais. E depois a gente acabou indo no Museu do Itaú, onde a gente acabou visitando vários andares com várias obras de arte, mas eu me encantei mais com essa, que era a exposição das moedas brasileiras. E gente, recomendo super que vocês vão.
Esse momento de descanso durou pouco, mas valeu super a pena. E na semana seguinte começou oficialmente as provas, onde eu só acabei mostrando e estudando para essa prova de processo civil. E nessa semana só faltava a prova de processo civil, processo penal e direito empresarial. No fim deu tudo certo, agora estou no 5º semestre e no último dia de aula, no último dia de prova, a gente acabou tendo essa vista da bateria, onde além de ser uma apresentação para todo mundo, também era uma despedida de uns veteranos que estavam, enfim, se formando na faculdade. Enfim, essa foi a minha vida nesses últimos 6 meses, tentando voltar à rotina do vestibular e como um estudante de direito. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de deixar um comentário falando o que você está fazendo para tentar se adequar a essa nova rotina de vestibular, caso você esteja em uma ou na faculdade também. E se você quer acompanhar a minha jornada até que eu esteja cursando direito na USP, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até a próxima. E agora fiquem com essa bateria do Mackenzie. Tchau, tchau!